Mega, né? A Mega Portos é uma empresa genuinamente paraense, começou aqui no Pará, e nós vendemos soluções de logística, né, de granéis sólidos na região do Arco Norte, aqui na Amazônia, né, que vem de Porto Velho, Rondônia, até Barcarena, no Pará. Então, a gente faz a transferência de granéis sólidos, a gente faz a operação de transbordo, né, de grãos ou fertilizantes. Né? A gente pega o grão lá em Porto Velho e vai distribuir nesse arco norte, né, fazendo a transferência deles para os navios para exportação. Né? Esse é o nosso trabalho. Nós temos hoje Belém Matriz, né, nosso escritório aqui no bairro da Batista Campos, em Belém. Nós temos escritório, né, jurídico em São Paulo. Nós temos 3 unidades operacionais, uma em Porto Velho, uma em Santarém e uma em Barcarena, aqui no Pará. Né? Essas são as operações nossas. E os 2 escritórios que dão apoio para todas essas operações. Hoje o nosso sistema de gestão da qualidade, né, ele está começando a se expandir, né? A gente está ainda, eu sou responsável junto com a alta direção, né, da empresa. A gente tem 3 diretoras, né? Uma diretora executiva, que faz toda essa questão estratégica dentro do grupo. Nós temos uma diretora administrativa, que faz toda essa gestão administrativa, né? TI, compras e gestão de pessoas. E nós temos uma diretora de marketing, né? A gente tem um time de marketing que faz essa gestão do marketing, né? E eu estou nessa parte estratégica aqui, começa a engrenagem, né? Ajudando nessas questões estratégicas, acompanhando nossos indicadores, que a gente chama de objetivo da qualidade, dentro do grupo. Né? A gente faz todo esse trabalho junto com a equipe, né? E hoje o 8Quali veio, né, nessa pegada, vamos dizer assim, se integrar junto à nossa solução, né? A solução do 8Quali veio para nos dar esse apoio nessa gestão de documentos, né? Que é muito importante, na gestão de auditorias internas, né? Que a gente está fazendo. A gente não faz só auditoria interna de processo, mas a gente faz auditoria interna de 5S, que a gente chama de avaliação do 5S. Nós temos um programa implementado dentro do Grupo Mega, que ele é muito parecido, ele foi baseado na questão das artes marciais, onde as áreas elas têm mudanças de faixa, graduação de faixa, vamos dizer assim, né? A gente tem um mascote, tem toda uma programação, então tem as avaliações dentro do sistema do módulo auditoria. Toda a nossa gestão de documentos, né, como eu falei para você, então todos os nossos documentos estão dentro do 8Quali, ele nos ajuda, né, nessa questão das revisões, do apoio, toda essa questão. O nosso, né, o de fornecedores, né, o módulo de fornecedores, é onde traz essa parte de avaliação, de validação dos nossos fornecedores, né, essa questão do controle de documento dos fornecedores também. Nós temos o módulo de indicadores, né, que traz todos os nossos resultados, onde mensalmente o time, a gente apresenta à alta direção esses indicadores, né, e ele é um módulo muito visual, que nos dá, né, todos esses parâmetros nos nossos gráficos, além da questão da tabela, então ele é muito legal. A gente tem um módulo de ocorrências, né, de não conformidade, esse daí é um módulo que traz toda a importância de fazer a gestão da tratativa de não conformidade de forma mais eficaz e segura, né, então a gente tem todo esse aparato dentro desse módulo, e o gestão de risco, né, que foi o nosso último, vamos dizer assim, a gente fez integrou junto com o módulo 8Quali, porém foi o nosso último módulo que a gente está agora a gente está começando a trabalhar ele, e ele é muito bom, muito prático, né, porque a gente consegue visualizar na nossa matriz todos os nossos riscos e oportunidades, além de trazer não só essa questão de planos, né, de monitoramento, mas também termos de contingência, que a gente consegue ver, avaliar e verificar todos os nossos riscos, né? E todas as áreas têm esse acesso e consegue ficar medindo e visualizando e tratando, né, os riscos, se for o caso. Essa questão da facilidade, vamos dizer assim, da integração da galera, né, do grupo, vamos dizer assim, da empresa. Porque quando você tem uma questão formatizada, né, você consegue integrar da melhor forma. O Grupo Mega hoje busca muitas soluções. Nós temos o Drive, né? A empresa ela paga o Drive, onde a gente consegue ter todos os nossos documentos controlados, monitorados. Porém, quando você tem uma solução, né, onde te avisa no momento de eu preciso revisar o documento, a gente consegue programar dentro da solução, fica muito mais prática, porque a gente tem
nosso dia é corrido, né? A empresa ela é dinâmica, ela tem um ritmo, e quando você tem a solução, ela vem te dar essa facilidade. Olha, o documento está faltando revisar, olha, a atuação está atrasada, tu precisa avaliar, né, o risco, você precisa cobrar o fornecedor que tem o documento está atrasado dele. Então a gente consegue fazer toda essa otimização, né, e essa parceria com a galera, com o nosso time, para poder realmente ter tudo dentro, né, dos conformes, não ser pego de surpresa nas auditorias, né? Então, facilitem muito essas soluções hoje para a gente. Olha, para ser sincero, todos os 6 que nós temos hoje, eles impactam positivamente, né? Então, eles facilitam muito. Então, logo no início, como é o sistema de gestão, né, ele precisa desse olhar, desse cuidado. Os responsáveis do sistema de gestão, que são os chapters, né? Então, quando você tem os módulos integrados, todo mundo tem o seu usuário e todo o time consegue ver a importância, primeiro pela questão, né, de dar os alertas. Então, todos eles dão um alerta. Olha, se você fez uma auditoria, você marcou a data, o horário, ele vai te dar um alerta. Olha, tá atrasada, ou então tá faltando você fazer. Assim como documentos, com todos os outros módulos. Então, esses módulos, eles nos dão esse embasamento para poder, vamos dizer assim, estar em conformidade com o nosso, né? Estar em conformidade com o nosso sistema de gestão da qualidade, segundo o ISO 9001, que hoje nós somos, né? A empresa, ela tem a certificação ISO 9001. Então, ele nos traz todos esses aparatos para a gente poder estar, né, dentro dos requisitos que a norma pede. Olha, com certeza, né? Eu não sei de mensurar em números isso, né? Não é que eu não saiba, né? A gente precisava fazer mas ajuda muito, né, na economia financeira, em tudo, né? Porque a gente tem a otimização de todo o sistema. Então, essa otimização, assim, com certeza, a gente não perde tempo fazendo, por exemplo, tratativa de não conformidade Excel. Então, já imaginou o tempo que a gente tem para poder pegar, fazer uma tratativa, reunir a galera, fazer um formulário, e isso, né, a gente, como eu te falei que eu não consigo medir em números, porque eu não vai ter que conferir todos os salários de todo mundo, ver quanto tempo que a pessoa perde, não, né? Porque a gente não perde tempo, a gente ganha. Porém, no sistema não, é muito mais rápido, muito mais prático. Registrou, fez a reunião, todo mundo junto, na mesma pega, né? Na mesma hora, ajustou e pronto, e já sai dali com as ações, já é muito mais prático. Então, isso é muito bom. Isso facilita muito, com certeza. A gente tem, né? A gente pode citar vários exemplos, mas a gente tem primeiro, essa questão de você ter por exemplo, no Drive. A gente ia ter Drive, né? Aí você tem toda aquela situação de liberar pasta, de fazer, tem todo um processo dentro do Drive. No 8Quad, não. Você tem o usuário, entrou, né? A gente faz, agora a gente está até voltando, né? Não seria um treinamento, a gente está falando de alinhamento com o 8Quad, então a gente está chamando o time de implantação para nos dar esse apoio de novo, né? Porque como a gente já está um tempo com a ferramenta, a gente acaba esquecendo algumas coisas, mas a gente chama o time. Então, a gente começa a ter tudo só no local, né? Tudo, na hora de fazer. Por exemplo, eu tinha reunião de indicadores, que é mensalmente a nossa reunião, a gente apresenta para a alta direção nossos indicadores. Então, eu tinha que fazer uma apresentação, né? Por toda a fórmula, aí muitas das vezes a gente pode errar um número, digitar um número errado. Não, hoje não, você só tem a tela do computador, a gente nem tem mais apresentação, né? Apresentação, a gente no próprio módulo a gente apresenta os resultados e de lá a gente, né, baixa os gráficos e faz as nossas atas muito mais prático, né? Hoje é muito mais prático para a gente tudo isso. Risco total, né? Porque assim, por mais que a gente tente, né, fazer os módulos de segurança, olha, manda para a gente o documento tal, a gente vai fazer o sistema de gestão que faz essa avaliação final, que faz uma revisão final, sempre a pessoa guarda como documento na sua máquina e acaba usando o documento obsoleto. E aí a gente, né, numa auditoria, a gente é pego de surpresa, era pego de surpresa. Depois do 8Quad, não, a gente já tem lá toda a gestão. O 8Quad, como eu falei, ele dispara o e-mail, olha, documento liberado. Então, todo mundo já tem se não for da sua área, mas ele já tem noção, olha, tem um documento novo, eu preciso avaliar. Então, a gente teve essa segurança maior. Então, a gente consegue realmente o requisito 4, o 7.5, a gente consegue fazer com que ele, né, tenha gestão desse requisito. E a gente nem é muito questionado quando a auditoria vem, que ela olha assim e fala, não, tá legal, olha, eu estou vendo o que vocês estão realmente fazendo. Então,
tem muita segurança, né, para a gente hoje nessa questão todinha, porque a gente tem todo um sistema, sem dizer que ele também nos dá, a gente não vai ficar todo tempo escrevendo ou pode esquecer alguma coisa nas revisões, né? Ele já tem lá os campos de observação que você vai fazer, quais foram a revisão que foram, então já vem tudo, está tudo completo. Para a gente é muito mais prático. E a gente, como eu falei, na questão do cumprimento da norma, né, da ISO. Então, a gente tem realmente a garantia de que ele está sendo cumprido os requisitos da informação documentada, uma delas, né? Além dos outros módulos também. Como eu falei, em todos os pontos ele é muito importante, né? Então, por exemplo, o tratamento de não conformidade, né, que são as ocorrências, ele é muito complexo. Não é uma coisa... A gente precisa fazer várias análises, várias situações, para a gente poder realmente atacar na causa raiz e fazer um plano de ação, né, que seja realista. Hoje, tem a questão da tecnologia na internet, então a gente consegue fazer plano de ação hoje para o nosso time nos campos que eu falei, nas unidades que eu falei, né, de Porto Velho, Belém, Barcarena, Santarém, São Paulo. A gente todo mundo faz uma sala e faz esses planos e a gente consegue ter essa agilidade, né? Tá aqui, já está o plano de ação, a data tal, já vai informar a pessoa qual é o dia que ele tem que fazer a ação dele. Aí, no final, a gente tem aquela questão da eficácia, né? A gente consegue fazer uma reunião. Hoje, a nossa eficácia ela é conjunta também. A gente não faz avaliação de eficácia, o sistema de gestão fazendo avaliação de eficácia, mas sim todas as áreas envolvidas naquela tratativa. A gente faz junto e avalia se realmente foi eficaz ou não. Se não foi eficaz, a gente já faz todo, né, o processo de novo, dá ineficaz e volta todo um processo. Enfim, a gente só tem, né, ganhos com ferramentas assim, com soluções dessa forma. Porque quando a gente começa fazendo manual, a gente sempre pode acabar esquecendo alguma coisa, né? A gente consegue, uma solução não, a gente consegue ter a visão, além do time de suporte, né, que o 8Quad tem. Hoje a gente consegue, junto com o time, né, aquela questão de barganha, né? Meu amigo, olha a nossa situação, a gente começa a pressionar e ventilar e vindicar, mas a gente consegue. Hoje a gente está conseguindo, com apoio também, desenvolver, porque tem algumas situações, né, que a gente precisa revisar novamente, ajustar novamente, e todo o time aí dá um grande apoio para a gente, isso é muito legal. O que eu quero falar é que realmente é uma solução muito bacana, né? Então, o time está de parabéns do 8Quad. A gente ainda tem o 8Quad na prática, né? Que são momentos que a gente faz juntos aí, que a gente avalia, que tem outros, né? Outros momentos que nos dão suporte também de gestão da qualidade como um todo, né? Ou de sistema de gestão como um todo. Isso é muito legal, né? Parabenizar o time, porque esses 8Quad na prática a gente começa a fazer uns debates e discussões sobre o processo, então isso é muito legal. Né? No mais, quero agradecer. O Grupo Mega hoje está, né, dentro desse sistema, a gente está melhorando a nossa eficiência, e com o apoio do sistema 8Quad, isso é muito legal.